Olá meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Larissa e eu tô aqui para dar início hoje à nossa segunda aula do Projeto Smart. Eu vou passar para vocês agora um videozinho para a gente introduzir o conteúdo da aula de hoje e eu já volto para nós batermos um papo. Até daqui a pouco! Olá, seja bem-vindo à aula 2 do curso de Robótica em Casa da RoboMind. Olha a sua volta, tudo à sua volta tem matemática, desde o calendário até o relógio da sua casa. Tudo foi pensado para que tivesse o formato que tem e seja do jeito que é. Um exemplo da matemática no dia a dia é quando vamos ao mercado e compramos algo que custa, digamos, R$5. Se dermos uma nota de 10, temos que receber R$5 de troco. Se dermos uma nota de 20, temos que receber R$15 de troco. E como sabemos disso? Sabemos, pois fazemos o cálculo matemático rápido de 10 menos 5 ou 20 menos 5, ou seja, fazemos uma subtração. Mas nem sempre foi fácil assim. Antes da matemática moderna, medir, quantificar ou dar as dimensões de algo era uma tarefa muito difícil. E às vezes, decidir o tamanho de uma propriedade era tarefa para alguém do exército se você estivesse na Roma Antiga. Com o tempo, a matemática foi se modernizando e criamos cálculos mais precisos e máquinas que calculam para nós. Uma das primeiras foi o ábaco, criado lá na Mesopotâmia. Era como se fosse a extensão dos nossos dedos. Com os avanços tecnológicos, veio a primeira máquina de calcular eletrônica. Se chamava ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, e ele tinha a capacidade de uma calculadora comum, mas era, digamos assim, um pouco maior que uma calculadora comum. Criado em 1946, ele pesava 30 toneladas e ocupava 180 metros de área construída. Nem preciso falar que as coisas avançaram um pouco, né? A ponto de termos celulares que têm 1 bilhão de vezes a capacidade de processamento do ENIAC. Robôs que fazem cálculos para nós e até mesmo um robô que calcula as próprias jogadas de xadrez. Com isso, os cálculos matemáticos foram parar em lugares que nem imaginamos, como por exemplo, no carro. Nele tem matemática até mesmo dentro da caixa de câmbio do motor. Peraí, mas como assim? Dentro da caixa de câmbio do motor? O que é caixa de câmbio? Calma, então vamos entender o que é essa peça. A caixa de câmbio é uma peça do carro que é responsável por dividir a rotação do motor para as rodas, fazendo com que o veículo ganhe mais velocidade ou mais força. Nessa peça é conectada uma alavanca para podermos mudar as marchas do carro. Na parte de dentro dela temos engrenagens. São elas que definem se distribuem mais força ou mais velocidade às rodas. Para entendermos melhor, vamos conhecer as engrenagens do nosso kit? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre engrenagens. Já que o nosso tema da aula de hoje é sobre conceitos matemáticos, nós vamos falar das engrenagens que são peças importantes em nosso kit. Por quê? Porque através delas eu consigo ter um aumento de força ou de velocidade, através de divisão ou de multiplicação. Como assim? Inicialmente, nós temos esses tipos de engrenagem no nosso kit. Essas engrenagens cinzas, que elas têm tamanhos diferentes. Por exemplo, 8, 16, 24 e 40 dentes. E também nós temos essas engrenagens pretas e amarelas, que são engrenagens chanfradas. Eu já vou explicar o que é isso. Nós temos então engrenagens com 12 dentes, essas duas aqui, com 20 e com 36 dentes.
Bem, eu falei para você sobre chanfra. Vamos tirar isso aqui daqui e vamos entender o que é uma chanfra. Chanfra é esse vinco lateral que a engrenagem tem, um pequeno corte lateral que faz com que ela tenha um ângulo de 45 graus e quando encaixar com outra engrenagem, ela forma um ângulo de 90, como neste exemplo aqui, ó. Nós temos um encaixe de 90 graus ali, aonde quando eu giro a minha engrenagem grande vai rotacionar também. Já a engrenagem cinza, ela não tem essa chanfra, ela é reta, porque ela só serve para ser encaixada nesse sentido, como mostra essa imagem aqui, ó. Nós também temos esse outro tipo de engrenagem aqui, que são conhecidas como cruzetas. Elas servem tanto para ser conectadas lateralmente, ou também formam ângulos de 90 graus, como vocês já viram. Por que elas são diferentes? Porque ela é uma engrenagem que aguenta um maior torque, sem escapar os dentes. Nós também temos, então, já que a gente falou em força e velocidade, a gente tem também esta peça aqui chamada de rosca sem fim ou parafuso infinito, que serve para encaixar com outra engrenagem, formando esse encaixe aqui. Como uma caixa de redução, que quem já viu no kit do Edu, né, já viu como é que funciona, onde só quem faz girar a engrenagem é através do movimento da nossa rosca sem fim. Aqui eu fiz um exemplo de demonstração de como que eu ganho força ou velocidade. Essa engrenagem aqui tem 40 dentes, como eu já falei. Esta é a maior do kit e essa aqui tem 8, que é a menor. Se eu dividir 40 por 8, equivale a 5. Como assim? Se eu girar a minha engrenagem grande uma vez, vai fazer com que a pequena gire 5 vezes, ou seja, nesse sentido eu estou ganhando velocidade, se eu conectar o meu motor na minha engrenagem grande. Olha como gira muito mais rápido. Se eu ligar o meu motor na engrenagem pequena, que vai ser a de entrada, a minha grande vai ser a de saída. Então, se eu rotacionar a minha engrenagem pequena, para que a grande dê uma volta completa, é preciso que eu gire 5 vezes a minha engrenagem pequena, fazendo assim com que ela complete uma volta. E nesse sentido, então, da esquerda para a direita, eu estou ganhando força. Da direita para a esquerda, eu estou ganhando velocidade. E essa foi a nossa aula sobre as engrenagens. Espero que vocês tenham gostado e que usem muito esse conceito quando nós voltarmos às nossas aulas. Até lá! Meninos e meninas, então vamos lá. Vocês acabaram de assistir um vídeo, né, falando a respeito da importância da matemática. Na verdade, hoje a nossa aula, ela teve esse tema tão especial porque vai ser o tema abordado na nossa hora da programação. Hoje no Coderzi, vocês vão ver especialmente matemática sendo utilizada para desenvolver os nossos, para desenvolver as soluções dos nossos problemas. Bom, então vamos começar e vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Eu acho que todos vocês concordam comigo quando eu digo da importância da matemática, né? Quase todas as tarefas que a gente realiza nos nossos dias tá envolvendo medir, quantificar, né? Ou seja, envolve a matemática. A necessidade de realizar cálculos, ela sempre esteve tão presente na vida do ser humano e sempre foi uma exigência tão grande que foi a partir daí que surgiu o primeiro computador. Na verdade, o primeiro computador surgiu da necessidade de se realizar cálculos complexos. Naquela época nem eram tão complexos assim. Era realizar o cálculo de seno, cosseno, tangente. E aí, eles conseguiram, né, desenvolver o primeiro computador, o primeiro meio de inteligência para realizar esses tipos de cálculos matemáticos. Na verdade, o que vocês precisam pensar? O nosso primeiro computador, ele era como se fosse uma calculadora gigante, né? Quando a gente compra uma calculadora hoje, dessas calculadoras que desenvolvem algumas funções um pouquinho mais complexas, que resolve além da soma, subtração, multiplicação, divisão, também resolve seno, cosseno, tangente, né? Vocês conseguem ter uma calculadora que ela é mais ou menos desse tamanho, ela é de um tamanho de um celular. Agora, quando a gente fala desse primeiro computador, eu digo que ele era uma calculadora gigante porque o primeiro computador ocupava o tamanho de uma sala. Pensem vocês na sala da casa de vocês, o primeiro computador era daquele tamanho, né? Ele ocupava aí uma sala de 3 metros por 4, né? De 3 metros por 4 metros. Pensem o tamanho que não era o primeiro computador,
né? Era enorme. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque junto com esses elementos matemáticos, começaram a surgir várias coisas que influenciaram e influenciam até hoje na nossa vida. Um dos exemplos que vocês acabaram de ver nos nossos vídeos são as engrenagens, certo? As engrenagens, elas são, assim, um dos primeiros instrumentos mecânicos que surgiram para ter um aprimoramento do movimento e para ajudar. Eles dizem que é um dos instrumentos mecânicos mais antigos, que ele data assim mais ou menos de 1000 antes de Cristo, e que era construído de madeira, né? De ferragem, de materiais que eles tinham disponíveis e que era fácil de ser trabalhado. Então vamos lá, meninos e meninas. Vamos ver as nossas engrenagens. Vamos começar falando das nossas engrenagens cinzas, né? Que são as nossas engrenagens planas. As nossas engrenagens planas, nós temos 4 aqui na nossa caixa, que é essa primeira que ela tem 8 dentes, essa que tem 16 dentes, esta que tem 24 dentes e essa que tem 40 dentes. Todas elas têm o mesmo funcionamento, ó, todas elas são planas, vocês estão vendo? A gente consegue fazer o contato entre elas de uma engrenagem ao lado da outra, ó. Conseguem perceber que quando eu encaixo uma engrenagem ao lado da outra, ó, eu consigo movimentá-las porque elas têm um encaixe perfeito. Olhem aqui de frente para vocês verem, ó. Mas elas têm uma característica muito bacana. Elas só encaixam assim, formando 0 graus entre elas, tá? Elas não permitem que formem um ângulo entre elas. O encaixe entre elas acontece assim, porque os dentes são planos, né? Essa é a diferença das nossas engrenagens cinzas para as nossas engrenagens chanfradas, que são essas pretas. Vocês estão vendo? Por que que eles são chamadas de engrenagem chanfrada, gente? Porque, ó, eu vou chegar aqui bem pertinho para vocês verem, elas têm um corte lateral, vocês estão vendo? Parece com o pneu do carro. É um corte que permite que elas formem 45 graus. Tá vendo que é um vinco, ó. Esse vinco, ele faz uma curvinha, vocês conseguem enxergar, ó? Que forma um ângulo de 45 graus. E esse ângulo de 45 graus permite que as nossas engrenagens se comportem de maneiras diferentes. Já vou mostrar para vocês por quê, ó. Nós temos a de 12, que é essa aqui beijinha. Nós temos essa, que também é de 12, que já é a chanfrada preta. Essa é a de 20 dentes e essa é a de 36 dentes. O que é legal entre elas, que é o que acabou de mostrar para vocês no vídeo? O encaixe que nós conseguimos fazer entre as engrenagens. Vocês percebem que quando eu pego 2 engrenagens chanfradas, ó, eu consigo fazer um encaixe entre elas formando um ângulo de 90 graus, ó. Diferente das nossas engrenagens cinzas, que eu não consigo formar um ângulo entre elas, as nossas engrenagens chanfradas nós já conseguimos, ó, formar um ângulo entre elas, para que elas se movimentem. Beleza? E vocês também viram, né? Essas engrenagens, olha, elas são engrenagens rústicas, né? O que a gente chama de cruzetas. Elas permitem uma força maior e elas também, gente, conseguem fazer esse ângulo 0, né? Quando elas são encaixadas uma do lado da outra. Como eu também consigo encaixá-las em 90 graus, igual as engrenagens chanfradas. O legal delas é que elas permitem um maior torque, elas têm uma maior resistência. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos agora começar o nosso momento de programação e aplicar todos esses conceitos de matemática lá na nossa programação. Até daqui a pouco. Vamos começar agora aqui o nosso momento da programação, certo? Eu vou fazer com vocês aqui a missão 1, que ela é chamada de um pouco de matemática, para que a gente possa rever os conceitos da aula passada e para que vocês consigam relembrar tudo, certo? Então vamos lá, meninos e meninas. Primeira dica que eu vou dar para vocês. Vamos olhar aqui de cima para ver qual é o trajeto que nós temos que percorrer. Então, ó, nós temos que percorrer aqui essa distância, virar para a direita e percorrer novamente essa distância. Vocês estão vendo que esse módulo, ele é chamado de matemática porque ele traz algumas operaçõezinhas, algumas contas para que a gente realize e para que a gente consiga desvendar o mistério. Igual aqui no caso, ó, ele diz que o robô ele tem que caminhar para frente o valor de 2 mais 2, que no caso é 4. Então vamos lá, eu venho aqui no bloco movimento, pego o bloco dirigir para frente. Não se esqueçam de clicar na engrenagem e escolher a opção ajustar a distância, porque eu quero determinar que ele vai andar simplesmente 4 quantidades.
Venho aqui no dados, pego o bloquinho, conecto para fornecer a distância 4. Faço o que depois que ele chegar neste ponto? Nós viramos para a direita. Então, eu vou no bloco movimento, pego novamente o virar e coloco para a direita. E aí depois eu preciso que ele se desloque para frente. Qual a quantidade? 4 menos 1. Então, eu pego novamente o bloco, ó, coloco ele aqui para a distância e peço para ele ir a quantidade 3 para frente. Vamos ver se ele é capaz de resolver o meu problema? E conseguimos, ó, ele deu certo. Quero mostrar outra coisa para vocês antes de nós continuarmos, ó. Aqui nós realizamos algumas contas. Qual seria a outra maneira de nós resolvermos o nosso desafio? Ele tem uma régua que se chama distância, que ele me permite fazer medições, ó. Se eu vir aqui, ó, clicar na nossa reguinha distância, ó, vou usá-la. Vamos lá. Eu clico aqui em cima dele, ó, e vou até a marcação onde ele determinou. Olha lá qual a distância? 4, que é exatamente o resultado da nossa conta. E aqui, ó, meninos e meninas, é a mesma coisa, ó. Olha qual é a distância? 3. Exatamente o resultado da nossa continha. Ficou com dúvida na conta? Use a reguinha. Meça. Veja se está dando o mesmo resultado da continha de vocês. Veja se está tudo certo. Bom, vamos lá para a nossa próxima dica com relação à programação. Para a nossa próxima missão, que é a missão 4, que se chama Dividir de Outro Jeito. Vamos lá. Ele está abrindo aqui, ó, a nossa nova missão. Qual é a diferença para a missão 4? Vamos analisar aqui o trajeto de cima. Vocês conseguem perceber que ele mostra uma linha reta aqui, ó, de um lado ao outro, dizendo que o tamanho da linha é 6. Certo? E ele faz um traço. Por quê? Ele está dividindo 6 em 2. Aqui, ó, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele gera o comprimento todo, que no caso é 6. Só que ele divide em 3 partes. Então, o que eu sei, ó? 6 dividido por 2 é 3. Cada pedaço aqui corresponde a 3 unidades. E aqui, ó, cada pedaço corresponde a 6 dividido por 3, ou seja, 2. Então, vamos voltar lá. Qual é a programação que nós devemos fazer? Qual é a ideia que nós precisamos seguir? Então, ó, tô jogando a programação que já estava pronta, né? Já tinha feito. Vou fazer uma nova aqui junto com vocês. Eu preciso ir lá no bloco de movimento, olhar e falar para ele, dirija para frente. Quanto que ele vai dirigir? Gente, eu vou dar a distância, ó. Pego o bloco lá no dados e digo para ele que a quantidade que é para ele ir para frente é 3, porque é o 6 dividido por 2. Logo depois, eu peço para que ele vire à esquerda. Venho no bloco movimento, então, e peço para ele virar à esquerda. E, novamente, nós pedimos para que ele ande para frente, certo? Qual a quantidade que ele vai andar para frente? 6 dividido por 3, ou seja, 2. Venho aqui e coloco a nova distância para ele. Depois que ele chega aqui, aí ele tem que fazer o quê? Novamente, virar para a direita. Ó, eu tenho que vir aqui e trocar. E aí eu posso colocar para ele dirigir para frente. Posso pôr a quantidade ou pôr simplesmente para ele ir para frente. Porque quando ele passar pelo ponto de chegada, ele zera. Ó, vamos fazer um teste? Vamos ver se dá certo, ó. Vou abrir aqui para vocês verem, ó. Eu vou executar a nossa programação. Conseguimos cumprir a nossa missão com sucesso. Então, essa é uma divisão simples que ele está realizando, né? Para que vocês consigam ver direitinho qual é. Lembrem sempre de fazer esse olhar por cima, o olhar superior, para que vocês consigam enxergar bem as divisões e bem os valores, para que vocês saibam bem qual é a quantidade que nós temos que andar. E por último, mas não menos importante, vem a missão 5, que ela se chama Subindo Rampas. Prestem atenção
que essa missão ela traz algo diferente para vocês. O que é? Vamos olhar aqui por cima. Percebam que agora, meninos e meninas, existe um botão. Todos vocês estão enxergando este botão azul aqui? Vocês estão percebendo que para atravessar de uma rampa para outra, existem espaços entre essas rampas. E somente este botão azul é capaz de fazer com que os espaços se aproximem. Então, olhem bem, ó. Vou mostrar para vocês como fica o robô funcionando. Olhem lá. Olhem o que ele faz. Ele vai para frente, ó. Pressiona o botão azul. Volta. Vocês viram que no momento que ele pressionou, ó, as rampas se fecharam. Ele voltou de ré e agora ele consegue, ó. Foi para frente, virou para a esquerda, foi para frente novamente, virou para a direita, para frente novamente, virou para a direita. Olha lá, vai para frente novamente, vira para a esquerda, frente e esquerda novamente. Olhem que ele vai, ó. E agora ele vira para a direita e passa pela linha de chegada. Meninos e meninas, aqui para vocês com relação ao botão, né, que tem que apertar, que é o botão azul, né? Não se esqueçam que tem que ser pressionado para que as rampas fechem, mas eu quero que vocês tentem fazer a solução desse desafio, ok? Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham com relação aos desafios que ficaram disponíveis para vocês, podem entrar em contato com o professor de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de fazer os desafios e até a próxima!